Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal pessoal no YouTube. O meu canal sobre o meu processo em contar histórias. Como eu falei para vocês no meu último vídeo, no meu primeiro vídeo nesse canal, eu estaria fazendo um segundo vídeo sobre aquele conto que eu deixei disponível para vocês no primeiro vídeo. Então, se você por um acaso ainda não o viu, por favor, acesse meu canal, o primeiro vídeo sobre o conto do Caçador de Vampiros. Então, estaria fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco desse capítulo e para estar respondendo perguntas e respostas que teriam sido feitas pelas minhas redes sociais. Eu tive 120 visualizações desse vídeo, algumas pessoas leram, algumas comentaram comigo, outras me enviaram mensagens. E eu tive uma questão que eu vou debater hoje, junto com a minha explicação sobre o primeiro capítulo. Essa questão vem de um colega que não fez isso por redes sociais, não fez isso dentro do YouTube, e ele decidiu talvez ficar anônimo, portanto não vou citar o nome dele, mas digo que também é um escritor que escreve histórias sobre vampiros, obviamente com a ótica dele, né? Ele gosta muito mais do lado do vampiro, eu gosto muito mais do lado do caçador de vampiro. E ele me comentou um pouco sobre a questão do conflito não estabelecido no primeiro capítulo. Ele disse que foi efetivamente um pouco fácil para que o Julian completasse a missão dele, né, caçando dois vampiros aí, resgatando a pessoa que estava em poder deles. Bom, pessoal, justamente era esse o meu objetivo. Eu queria trazer uma ótica um pouco diferente. Como vocês podem perceber, na maioria das histórias de vampiro, a gente tem sempre o vampiro super poderoso e o ser humano sempre, na maioria das vezes, numa posição bem menor, né, de capacidade em combatê-lo, é sempre uma coisa muito sofrida. Nesse mundo que eu estou criando, o meu objetivo é mostrar que existem caçadores de vampiros extremamente poderosos, com armas extremamente poderosas, capazes de fazer uma frente a esses vampiros e até quando lutando com vampiros de menor poder ou menor capacidade, até vencê-los facilmente. Então, quando vocês encontram o Julian ali andando pelas ruas de Camden Town em Londres, que é um cenário super clássico, eu decidi começar a história lá até para dar esse ambiente de Londres, as histórias de vampiro, para quem lê o Bram Stoker, uma grande parte da história se desenrola lá. Ele está caminhando por lá e você vê uma situação onde ele facilmente subjuga um vampiro, que seria um vampiro de baixa categoria, vamos dizer assim, um vampiro relativamente novo, e depois ele prossegue para interrogá-lo e, obviamente, ele vai aí ao resgate de uma moça que está presa por um outro vampiro aí. Isso é extremamente importante. Eu também queria mostrar nesse capítulo que os vampiros eles não necessariamente saem matando e sugando o sangue de todo mundo. Seria uma estratégia que não seria muito boa, porque eles acabariam sugando sangue de várias pessoas e estariam aí acabando com a humanidade em pouco tempo. Então eles criam esse conceito, né, de escravos de sangue que vocês viram no primeiro capítulo. O escravo de sangue é alguém que é mantido vivo, às vezes sedado, às vezes alimentado através de componentes alquímicos, vocês vão ver um pouco disso mais para frente na história, para que eles possam aos poucos retirar sangue dessa pessoa e aos poucos consumir esse sangue, como se fosse um doador de sangue natural, só que preso para fazer só isso. Então eles cultivam os seres humanos. E eu queria também mostrar algumas características desse caçador de vampiro específico, que é o Julian, que vocês vão acabar acompanhando a história dele nos próximos capítulos. O Julian ele tem um arsenal completamente diferente de outros caçadores que vocês vão encontrar nas minhas histórias, né? Como vocês viram, a gente citou o nome clã, Luna Draconis é o clã do Julian. Vocês vão encontrar outros clãs por aí, e o Luna Draconis tem algumas características muito específicas, né? Primeiro, só tem o Julian vivo hoje, ele diz mesmo que ele é o último caçador de vampiros desse clã. E ele tem o baralho. E como vocês perceberam, o baralho é uma ferramenta multiuso. Ele possui diversas manifestações de deuses antigos de outras civilizações e culturas dentro dele. E cada uma desses poderes do baralho, ele tem características múltiplas. Então, não é necessariamente porque vocês viram, por exemplo, o Julian utilizando o Anubis para se envolver em sombras, que vocês vão ver que o Anubis só faz isso. As cartas elas têm capacidades múltiplas, não é porque você viu o Julian utilizando a espada de Baal, chamada Yagush, que você não vai ver outros tipos de manifestações futuramente desse mesmo deus utilizando outros poderes. Um exemplo disso é a carta do Golem. A carta do Golem, como vocês perceberam, o Julian utilizou para uma finalidade dupla, né? Ele tanto usou ela para manifestar o Golem em si e fazer ele carregar a menina para fora do armazém, como ele também utilizou uma parte da força dele para combater o Mark dentro daquela história, né? É super interessante a gente tentar entender
esse trabalho múltiplo de cada carta. Vocês vão ver isso cada vez mais, vocês vão ver que as cartas são utilizadas de diversas formas, de diversas maneiras, e é um arsenal extremamente super poderoso, né? E só o Julian tem. Então vocês vão ver outros caçadores sofrendo muito mais para caçar vampiro. Outra coisa sobre o conflito que o meu colega comentou, né, que ele não sentiu essa dificuldade em caçar os vampiros, é importante dizer que no meu aspecto de luta e de combate, a situação ela tem que ser resolvida de uma maneira um pouco mais rápida, né? A gente tem muitas lutas fantasiosas em livros, em vídeos, em histórias, em filmes, onde as lutas demoram minutos e minutos em sequências intermináveis de combate, e apesar de ser uma história de ficção, eu tento trazer um pouco de combate mais real. Situações de combate mais real, ao meu ver, por ter sido praticante de artes marciais durante uma boa parte da minha vida, elas geralmente são resolvidas de forma mais rápida. Então eu quis mostrar também que o Julian, além de ser um bom utilizador das cartas, do baralho ser um super arsenal, na luta de espada ali no final, ele resolveu a situação com uma certa facilidade, se aproveitando do inimigo dele tentar vencer pela força, ou seja, subjugá-lo apenas pela brutalidade, perdendo um pouco do raciocínio tático dentro daquele momento e sendo subjugado por ter pensado de maneira errada, né? Eu acredito que as lutas não são vencidas pela força, são vencidas sim por aquele que consegue ter a cabeça mais fria no momento e consegue de uma certa forma aproveitar as situações de uma melhor maneira. E aí no finalzinho a gente vê também uma cena típica dentro de um pub londrino, onde você vê um pouco desse processo de como funciona essa história de caçar vampiro. Então você percebe que existe uma guilda que gerencia isso, ela tem escritórios no mundo todo e ela paga dinheiro para os caçadores. E vocês também percebem que o Julian tem um pouco de uma relação de desprezo contra o dinheiro, que é pago por isso. Óbvio que ele precisa do dinheiro para viver também, portanto ele faz, né? Mas ele tem uma visão mais forte de que os vampiros devem ser exterminados. Aí você tem o contraponto ali naquele momento dizendo, olha, Julian, não sei se você matasse todos os vampiros, não sei se seria atrativo para a guilda, né? A guilda ficaria nervosa porque eles iam perder o ganha-pão deles. Afinal, eles montam todo esse processo e eles ficam com uma parte do dinheiro, como vocês viram. E vocês viram que existem também diversas ordens de caça disponíveis para os caçadores de vampiros poderem pegar e tentar caçar esses vampiros. São quase como se fosse um caçador de recompensa que também recebe alguns tipos de missões de resgate, às vezes é assignado para fazer algum tipo de coisa. E aí a gente vê o Julian partindo no final, tomando a decisão própria dele, ok, eu fiz esse trabalho, mas agora eu tenho coisas a fazer na Romênia, num sentido, levantei o meu dinheiro, preciso cuidar da minha vida, e ele parte. No próximo vídeo que eu vou lançar, pessoal, que está programado mais ou menos dia 7 ou 10 do mês que vem, vocês vão receber então o capítulo 2. E no capítulo 2 a gente vai ter coisas mais interessantes para tratar. É um capítulo muito mais longo, ele tem muito mais páginas e você vai conhecer um pouco de como Julian chegou até esse ponto, né? Qual que é o passado dele, qual que é a relação deles com os vampiros, por que que ele tem esse misto de ódio e de frieza para com a situação, né? Outro ponto que talvez eu não tenha falado antes, como vocês perceberam, ele caça vampiros com muita frieza, é quase como se fosse um trabalho comum que a gente executa nas nossas vidas, ele encara da mesma maneira. É um trabalho, né? Tem essa frieza, taciturno para fazer o que faz, mas tem esse ódio um pouco dentro dele e vocês vão descobrir o porquê. E vocês vão descobrir um pouquinho mais de quem o treinou, vocês vão descobrir um pouco mais da relação dele com o baralho, e vocês vão descobrir que além de baralho e dessa magia sobrenatural que existe, existem outras partes do arsenal do caçador de vampiros, enquanto ele retorna da Romênia. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo. Respondi um pouco da questão do meu colega, né? Resumidamente falando, para fechar, o meu contraponto é diferente mesmo. Era para parecer que é fácil para ele caçar esse tipo de vampiro, porque efetivamente ele tem um arsenal muito poderoso e isso vai ser explorado de outras maneiras durante o decorrer da história, né? Ele vai encontrar inimigos que são muito mais fortes que ele vai encontrar pessoas que são muito mais fracas e toda vez que ele encontrar um inimigo fraco, a luta tende a ser muito mais rápida. E também um ponto importante, a gente não vai ter só lutas físicas, né? A gente vai ter também uma certa de um conflito interno dele, das posições dele com o desenrolar da história. Então, muitas vezes vocês vão passar por capítulos que é muito mais um conflito interno de
de como eu penso contra como eu ajo, de quais são os meus valores contra os valores dos outros. Isso tende a aparecer mais também na história, tá, pessoal? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Por favor, se liguem daqui a mais ou menos aí dia 7, dia 10. Tá chegando o segundo capítulo. Eu espero que todo mundo leia e se divirta, porque agora a história começa a abrir, começa a expandir, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos, boa leitura e até a próxima. Tchau!